E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Cara, que noite quente! E temos um líder isolado na competição. O Botafogo venceu o Palmeiras 1-0, estádio Newton Santos, e com essa vitória se isolou na liderança do campeonato. O Flamengo não joga, teve o jogo adiado com o Internacional. Então, a segunda colocação está garantida para o Palmeiras, por enquanto, até esse jogo de atraso acontecer. Outros resultados da rodada, vamos com os placares. Depois a gente passa para a tabela do Campeonato Brasileiro. Depois a gente vê o viralizou e pegamos algumas aspas de alguns personagens da noite. Arthur Jorge, Abel Ferreira, Luiz Ubeldia do São Paulo. Vambora. Atlético Goianiense 0, Vasco 1. Direito a Veguete perdendo pênalti, hein? Que momento, perdeu o pênalti. E aí ficou naquela, porra. Será? Será? Mas a vitória veio em boa hora. Momento do Atlético Goianiense também complicado, jogando em seus domínios, hein? Muito complicado. Mais uma vitória do Vasco, tá numa sequência muito boa. Situação de tabela ainda melhor. E aqui a gente sempre tem que dar o braço a torcer. A gente fala coisas de acordo com o que a gente vê. A gente deixa a nossa opinião de acordo com o momento que a gente vê no momento de algumas equipes. Os últimas, assim, até comparando as últimas temporadas, sabe? E aí quando a gente vê o Vasco tirando do comando da SAF a 777, a sensação que me ficou é: o Vasco não precisa de uma nova crise. Sabe, você vai entrar numa briga jurídica, o Vasco não precisa entrar nessa crise. Porque a crise já está instaurada. Então, para que você vai comprar mais uma crise? Essa era a minha tese. Independentemente, assim, se a gestão da 777 era ruim de fato. O comando do futebol era muito ruim, eu já dizia naquela época. Só que eu falo, cara, assim, vocês vão entrar numa batalha jurídica que pode levar anos, e isso não agrega. Para o momento do Vasco, isso não contribui. E a verdade é que isso contribuiu. Você precisa ter no comando de futebol pessoas que entendam de futebol, mas mais do que futebol, pessoas bem intencionadas. Para o momento do Vasco, para o momento que estava vivendo o Vasco, pô, ainda é um clube endividado, não dá para a gente mentir, não dá pra gente omitir, quer dizer, ainda é um clube endividado, tem uma série de problemas. E para que desse certo, era necessário uma gestão muito responsável. Muito responsável. Ou uma gestão irresponsável, mas de alguém com muito dinheiro. Então, de repente, a gente vê o Botafogo hoje. O Botafogo é um time de elite. Impressionante o elenco, o time que montou o Botafogo. Mas imagine que o John Textor tivesse chego e só gastasse dinheiro e a administração do futebol fosse uma porcaria. Imagina a situação. Isso é uma coisa, porque isso se paga. Você contrata grandes jogadores, é o que acontece com o... Não vamos usar o Botafogo, né? Porque a gestão do futebol ela é boa no Botafogo, mas vamos usar como comparação o Paris Saint-Germain. Tá um pouco distante, não dá pra gente cravar o que acontece lá. Eu, de longe, tenho qualquer simpatia com o clube de Paris, mas investe-se muito dinheiro e, cara, assim, ganha títulos, mas o grande sonho que é a Champions League não vem. Então fica nessa situação. Imagina assim, você tem um super rico que fica contratando, mas ele administra mal. É um cenário, porque de acordo com a qualidade dos jogadores, o seu time vai virar de um jeito ou de outro. Pode não ganhar títulos, mas vai estar sempre jogando. Vai fazer jogos ruins, vai fazer jogos bons, mas nessa oscilação de jogos ruins e bons você vai estar sempre na ponta. Outra coisa é você ter um rico que investe mal e administra mal, que era esse o caso da 777. Investia muito mal e administrava muito mal. A manobra, né, da gestão Pedrinho de tirar do comando, por vias legais, obviamente, se isso vai valer ou não, isso só o tempo vai dizer, só a briga jurídica vai dizer, mas quando a gente vê aquela manobra e fala, poxa, para dar certo, precisa assim, pôr muita boa vontade,
Não tô dizendo aqui que o Pedrinho não tava com boa vontade, mas a politicagem no futebol, ela te exige que você abra, que você faça concessões, que você faça reticências, que você abra exceções. Não tem jeito, na política de qualquer lugar, na política de qualquer lugar. Você vai administrar uma empresa, você vai administrar um clube de futebol, uma empresa no caso, você vai administrar um bairro, você vai administrar uma cidade, você vai administrar um estado, você vai administrar um país. Que no fundo tudo é uma empresa, né? Se a gente for parar para pensar, você está administrando uma empresa, você precisa administrar, cuidar da galera que está lá, pode ser seus funcionários ou a população, no caso de um político, e você precisa de lucro para manter. É uma empresa, né? No fundo, assim, funciona como uma empresa. Então você precisa ter pessoas bem intencionadas. Só que é um negócio gigante, é um negócio complexo, é um jogo de poderes, é um jogo de vaidades. E é necessário, sempre é necessário, não adianta falar que não, sempre é necessário. Você, pô, a minha gestão vai ser assim. A gente vê o craque Neto, por exemplo, falando: pô, eu preciso ser presidente do Corinthians para dar jeito. Ele vai ter que abrir concessões, ele vai ter que abrir exceções naquilo que ele acha que é correto, porque ele precisa de apoio. Então, quando o Pedrinho faz a manobra, eu não tinha dúvidas da boa intenção. Pô, o Pedrinho deixou a Rede Globo para ser presidente do Vasco, pô, é brincadeira. Você acha que o cara tá mal intencionado? Não, eu tinha certeza de que ele, pô, tá muito bem intencionado. Mas, poxa, pro jogo político, e assim, como eu falei, a situação financeira do Vasco não é um primor. Então, assim, você tá tirando do comando o cara que comprou a brincadeira, o cara que injeta dinheiro. Então eu ficava assim, cara, será que é o melhor caminho? Será que não é o melhor caminho? Não é a pacificação? Eu ficava nessa marolagem, né? E a verdade é que deu certo. Um profissional muito bem intencionado, que entende de futebol e que parece que as coisas estão convergindo. Politicamente falando, as coisas estão convergindo. Então, quando você tem um cara bem intencionado, um profissional bem intencionado, que entende de futebol e que o time tá junto, o time que eu digo assim, a galera da politicagem, dos bastidores, tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. E aparentemente este é o caminho do Vasco. Pô, já é uma temporada muito diferente. Já então aqui, assim, quando eu falei que, pô, não é melhor tomar outro caminho naquela época, cara, assim, foi pensando foi na melhor das intenções, foi pensando no bem do Vasco. Mas o bem do Vasco me parece ser esse o caminho que tomou a gestão Pedrinho. Porque o time tá jogando, tá melhorando, jogando é questionável, mas o time tá com confiança, tá melhorando, né? A situação de tabela muito melhor, muito longe da zona do rebaixamento. Então tem coisas que, cara, assim, só o tempo diz. A gente deixa a nossa opinião de acordo com o que a gente observa, né? São Paulo 1, Grêmio 0. São Paulo, cara, assim, vendo o jogo do São Paulo e o jogo do Palmeiras, você observa que, cara, como tem jogadores diferentes, né? E jogadores que passaram pela Europa, eles são diferentes. Quando a gente vê o Rames Rodrigues na seleção, é uma parada diferenciada. Você olha e fala, cara, o cara é craque. O cara é craque. Sim, tem o cara esforçado, e aí olhando para a seleção colombiana mesmo, vamos olhar para a seleção colombiana. Tem o cara esforçado e tem o cara que é o talento nato. O cara é cracaço de bola. Então se olha um Arias na seleção, é um cara muito esforçado. É um cara muito esforçado. Tem a sua qualidade, mas é um cara mais esforçado do que talentoso, se é que a gente pode dizer assim, né? Que o Rames é talento puro. A comparação que eu estou usando é Rames, hein? Não fiquem bravos. Você olha um Richard Rios, a mesma coisa. É um cara muito esforçado, corre muito, mas o Rames é talentoso. Esse é um talento puro. Então existem caras muito esforçados e no Brasil nós temos muitos caras esforçados. Só que quando você vê um talento, assim, é algo. Você fala, cara, esse maluco é diferente. E o Lucas é um cara diferente. Isso é absurdo o que é diferente esse atleta. E vendo o jogo, eu citei o jogo do Palmeiras, quando entra o Felipe Anderson, eu falei, cara, não sei se é um momento de entrar o atleta agora, né? Um jogo difícil, jogo pela liderança. Não estava acontecendo muita coisa. Falei, vai ser interessante.
acho que vai ser interessante observar uma série de coisas, não o entrosamento, mas o quanto ele consegue vestir a camisa do protagonismo, e ele vestiu. Em dados momentos chamou a bola, errou alguns passes bobos, é natural, acho que é natural pelo entrosamento, mas algumas roubadas de bola, a forma como ele protege a bola, o chute de fora da área que ele deu. Então assim, você vê que existem caras que quando ficam muito tempo na Europa, você fica se perguntando, né? Pô, será que... Às vezes a gente fala isso, né? Quando a gente fala de seleção brasileira, fala assim, pô, o técnico da seleção tem que convocar mais atletas do Brasil. Eu sou 100% de acordo com isso. Mas eu não sou daquela linha radical. Eu acho que os melhores atletas estão na Europa. Os melhores talentos estão na Europa. O ponto de você convocar pelo menos metade da seleção brasileira de atletas que estão no Brasil é porque são caras muito esforçados. A verdade é essa. São caras muito esforçados. Pô, o esforço compensa o talento? Não, mas dá para você mesclar. E quando você mescla esforço com talento, a gente viu a Colômbia praticar o melhor futebol da América do Sul. Esse é o ponto. Então, quando você tem no seu elenco craques de bola como o Lucas, atletas não estão no mesmo nível, mas são protagonistas também, e mais atletas muito esforçados, você consegue montar um time campeão. Então, vendo o São Paulo, você observa isso. Vendo o Palmeiras, você observa isso. E o Palmeiras, eu não vi um time com um grande craque. Eu vi um time com uma série de profissionais de altíssimo nível, mas muito esforçados. Tirando o Veiga, talvez. Mas é que o Veiga, eu acho ele um cara acima da média. Eu não acho ele um cara muito diferente como o Rames. Eu acho o Veiga muito acima da média. Ele é um craque de bola, mas eu não vejo ele no nível do Rames, na questão da genialidade. Então o Palmeiras eu não via um time com... Agora não, né? Essa temporada é diferente. A gente viu o Endrick o ano passado, esse sim, um gênio. O Estevão, para mim, também um gênio. Tô fazendo a correção. O Palmeiras sempre teve gênios no seu elenco. Sempre teve gênios. Até a eliminação da Libertadores, né? Que ali o Abel tentou contar com o seu elenco de confiança e faltava um cara genial. Eu acho que faltava um cara genial. Pô, cadê esse cara? Cadê esse cara? O Palmeiras não tinha. O Abel confiou naquele time que ele tem confiança e que é natural. Mas quando você tem uma série de jogadores de altíssimo nível, acima da média, que eu vejo que os atletas do Palmeiras estão acima da média, principalmente fisicamente, e você coloca nesse time um craque de bola, tem tudo para se tornar uma equipe campeã. E o São Paulo sofreu um bocado contra o Grêmio, é verdade. Ficam reflexões importantes. O Beldia tomou mais um cartão. Então fica uma série de reflexões aí. O quanto sofreu contra essa fraquíssima equipe do Grêmio, muito fraco. Primeiro tempo do Grêmio pavoroso. Sofreu desnecessariamente jogando no Morumbi e mais um cartão do Zubeldia, né? Coisas para se ficar de olho. São coisas para se ficar de Fortaleza 3, Vitória 1, o Lion jogando em casa é brincadeira, né? É brincadeira. E tem atletas que estão, assim, vivendo um momento mágico. Se a gente pega o Pochettino, se a gente pega o Lucero, é impressionante. Assim, os caras estão vivendo um momento muito mágico. O próprio Breno Lopes, ex-atleta do Palmeiras, está no Fortaleza. O próprio Breno Lopes, o que ele tem de espaço para jogar no Fortaleza, a forma como ele tem se encontrado com o time. O time está numa sinergia muito interessante e a gente vê o Fortaleza jogando no Castelão, amassando os adversários. É impressionante. Foi um massacre contra o Vitória. O Vitória ainda consegue um golzinho no final, mas a goleada já estava estabelecida. Por que eu pulei o jogo do Palmeiras e do Botafogo e Palmeiras, no caso, né? Botafogo mandante, porque queria deixar para o final. A gente sempre deixa o melhor pro final. Ou não, tem gente que gosta de começar pelo melhor primeiro, mas eu prefiro deixar o melhor pro final. Botafogo e Palmeiras. Primeiramente assim, a festa. A gente já vai falar da polêmica não do jogo. Do que aconteceu fora do jogo. Tá, o negócio dos bonecos.
que a Leila Pereira se pronunciou, e o próprio John Textor se pronunciou também em relação a esse episódio bizarro, a gente vai falar sobre isso, mas agora eu quero focar no jogo. Foi uma das melhores. Opa, o martelada começou a chover. O microfone tá pegando um pouco só, não muito. Né? Cara, se ficar uma pancadaria, tá rolando obra aqui. Tá pegando bem, né? Ó. Caraca, que loucura. Eu não sei se vai dar pra gravar não, tá atrapalhando bastante. Porra, parece que o cara tá martelando aqui do meu lado. E ele tá uns andares acima, eu acho. Que loucura, gente. Acho que vai. Não, não vai. Vai, não vai. Vai, não vai. Pô, acho que eu vou ter que encerrar o podcast aqui. Deixei pra falar pro final. Talvez eu grave uma segunda parte. Vamos ver. Deu uma paradinha, acho que vamos tentar. Se não der, eu vou parar aqui e continuo numa segunda parte. Mas, vamos lá. Botafogo e Palmeiras. Tem toda a festa antes do jogo, a festa no estádio, impressionante. Muito bonita a festa da torcida do Botafogo. Muito bonita a festa do Fogão. E o jogo foi um espetáculo. A gente teve de tudo nesse jogo. Triangulações, tabelinhas, jogadas ensaiadas, correria, marcação, contra-ataque, chutão, confusão, empurra, bola na cara do treinador. Teve de tudo isso, né? Cara, um grande jogo. E que time que montou esse Botafogo? Cara, assim, mano, que corre o Júnior Santos é uma parada absurda. O Luiz Henrique, cara, o que corre esse cidadão é absurdo. O Palmeiras começou melhor a partida e já no comecinho do jogo já foi tentando avançar a marcação, forçar o erro de saída de bola do Botafogo. E a gente ficava nessa, pô, quando que a gente vai ver o Botafogo soltar esses atacantes de velocidade? Porque o Palmeiras estava marcando muito bem, estava muito intenso, estava indo para cima, mas essa intensidade dura um certo período. Dura alguns minutos, 5, 10 minutos. Depois isso naturalmente acaba baixando. Você precisa preservar a sua energia. E o Palmeiras entra com o Rony no ataque e com o Flaco Lopes. Eu achei estranho, porque sempre ou é um ou é outro, né? Entrou os dois juntos. Então você teve um cara da referência e o cara da velocidade. E funcionou legal. O Palmeiras começa a melhorar a partida, mas o Botafogo começa a encontrar espaços com os seus jogadores de velocidade. E aí eu citei já no começo, o Júnior Santos e o Luiz Henrique. Cara, assim, esses dois atletas são diferentes. São muito diferentes. O Tiquinho é o grande ídolo? Sim, eu acho que o Tiquinho é o grande ídolo. Mas, cara, tanto o Júnior Santos quanto o Luiz Henrique, assim, a fumaça que eles fazem é absurdo. É coisa assim dos marcadores do Palmeiras, que são os melhores do país, eles não conseguirem acompanhar. Então, assim, foi um jogaço de bola. A gente viu muita coisa interessante dos dois lados, grandes defesas dos dois lados. O Everton evitou o Palmeiras de tomar uma goleada e o John também evitou o Botafogo de tomar 2, 3 gols tranquilamente. Então, assim, foi uma bela partida, foi um partidaço mesmo. Se você não viu, você perdeu um dos melhores jogos do campeonato. Vai estar na lista dos melhores jogos do campeonato. Tecnicamente falando, tinha um componente emocional muito forte, porque o ano passado, a gente não precisa nem falar, o Palmeiras venceu o Botafogo de virada, jogando o Newton Santos, gol no finalzinho da partida. E aí ficou aquele sentimento amargo. Então, assim, era um misto de sentimentos. O do reencontro com o Palmeiras, de uma rivalidade que vem se acirrando, que vem aumentando, mas também aquela vontade de lavar a alma, aquela vontade de virar a página de fato, de você conseguir exorcizar esse fantasma.
E pro lado do Palmeiras, a chance de ser líder isolado, a chance de tentar fazer valer a mística mais uma vez, o time da virada, né? O famoso cântico da torcida palmeirense, o time da virada, o time do amor. Cara, se foi um belo jogo. Foi um belo jogo. Nós fomos brindados com um belo jogo de futebol. Eu acho que o Botafogo, um time ofensivamente falando, mais forte que o Palmeiras. Mais forte que o Palmeiras. Sabe utilizar muito bem o seu gramado sintético, jogar na velocidade, joga melhor que o Palmeiras na velocidade. Mas o Palmeiras tem uma coisa do... O toque de bola eu acho que é melhor. Ainda no primeiro tempo, quando o Palmeiras estava mais incisivo na partida, o Botafogo estava tentando entender o toque de bola, a qualidade do toque de bola da equipe alviverde melhor. Também porque o trabalho de longa data, né? Um trabalho de longa data, atletas que se conhecem, e foi um jogo legal. Foi um jogo legal. Citei aí, por exemplo, uma das estreias do Palmeiras, o Felipe Anderson. E, cara, assim, não sei o quanto que ele vai ser protagonista. Nesse jogo, eu gostei muito do que eu vi. Por um jogo de estreia contra o Botafogo, no Newton Santos. Cara, assim, foi uma atuação que eu falei, poxa. E o Estevão se machucou, o craque do Palmeiras. Aí eu falei, pô, o Palmeiras traz um cara diferente. Porque pelo que a gente viu, ele é um cara diferente. Ele é um cara diferente. Como ele chama a bola, de novo, vou repetir, como ele chama a bola, como ele protege a bola. A leitura de jogo em alguns momentos. Correria, marcação. Um cara que já nesse primeiro jogo me pareceu estar antenado com aquilo que preconiza o Abel Ferreira. De atacar e voltar para marcar, na recomposição, ajudar o time ofensivamente, defensivamente. Então, assim, muito interessante, muito promissor. Me parece uma grande contratação do Palmeiras por enquanto, né? E eu espero que, à medida que a temporada avança, que ele se encaixe ainda mais nessa equipe do Palmeiras, que tem tudo, né? Para que ele faça a diferença, para que ele ajude essa equipe palmeirense alviverde se tornar ainda mais protagonista. Já é, ainda mais, cara. Assim, eu tô muito feliz com o que eu vi, porque eu tinha uma dúvida no ar. Assim, quando a gente olhava o topo da tabela do campeonato, vamos abrir a tabela do campeonato aqui. A gente ficava assim, pô, quem vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro? Eu dizia, vai ficar entre o Palmeiras e o Flamengo. Vai ficar entre o Palmeiras e o Flamengo. Pelo trabalho de longa data. Em todos os sentidos. São os dois times mais bem administrados, mais ricos do país. Tem os melhores elencos. O Palmeiras tem o adicional de um trabalho com Abel Ferreira que vem de 2020. O Flamengo tem o melhor elenco das Américas. Vou colocar a América inteira. O Flamengo tem o melhor elenco da América inteira. E aí você ficava assim, poxa, será que o Botafogo vai ter condições de brigar? Com o que eu vi nessa partida contra o Palmeiras, sim. Com o que eu vi nessa partida contra o Palmeiras, sim. Tem um bom treinador. O time é um timaço. É um timaço esse time do Botafogo. É um baita time. Joga muita bola. Tem nos seus dois atacantes de velocidade, assim, algo... Cara, é absurdo. A forma como eles abriam espaços na defesa alviverde era impressionante. É impressionante. Esse Botafogo tem condições sim de brigar pelo título. A gente tem que saber agora. Eu não vou cravar isso ainda. Eu me animei muito. Por isso que eu falei, pô, tô muito feliz porque eu gosto de ver competitividade. Eu gosto de ver competitividade. E quando vem um treinador diferente do que a gente está acostumado, eu sempre torço pelo melhor. Porque eu quero ver coisas diferentes. Eu quero ver jogos competitivos. Tem o seu valor se defender e jogar por uma bola? Óbvio que tem o seu valor. Óbvio que tem o seu valor. Mas quando você vê duas equipes buscando ser agredido em tempo inteiro, buscando gol o tempo inteiro, cara, pra mim é puro entretenimento. Eu gosto disso. Mas todo estilo tem o seu valor. Então quando vem o Arthur Jorge, você fica, cara, eu torço para que dê tudo certo. Porque eu quero ver coisas diferentes. E aí, John Tex, contratação mais cara. E aí, contratação mais cara. É o Botafogo repetidamente fazendo as contratações mais caras. Aí você fala, pô, mas é um atleta só. Mas é aquela reflexão que eu fiz. Quando você tem um time muito bom e muito esforçado, você colocar um craque nesse time
Se o negócio vai funcionar numa sintonia que você pode conquistar um título com isso. O duro é você colocar um craque num time meia boca. Aí não tem como, porque o cara vai ter que carregar nas costas. Só ele não ganha jogo. Então quando você põe um craque num time de atletas de altíssimo nível, de bom nível e muito esforçados, cara, para ganhar título não é garantido. Não é garantido, mas a chance aumenta muito. A chance aumenta muito. Então às vezes vale o investimento. Às vezes não. Vai valer o investimento, investimento é investimento, porque no caso do Rames Rodrigues para o São Paulo é prejuízo, não foi investimento. Porque para ser investimento tem que dar retorno esportivo. Então você investe às escuras e depois você descobre se foi investimento ou foi um prejuízo. No caso do Rames foi um prejuízo. Até agora as contratações do Botafogo foi um investimento. Foi um investimento. E eu, cara, assim, me animei muito. E vamos ter um campeonato brasileiro competitivo. A única reticência que eu faço antes de cravar, pô, o Botafogo vai brigar pelo título, que foi a mesma coisa que eu fiz o ano passado. E, cara, não sei se ainda é um time que tem. Porque o time que estava vivendo situações difíceis há pouco tempo atrás, fez grandes contratações. Aí no próprio Campeonato Carioca ano passado, pediram a queda do Luiz Castro, e de repente o time começa a virar. E aí, pô, começa a jogar aquela bola absurda. Eu ficava, cara, no começo do ano, essa equipe tava considerando a demissão do Luiz Castro. Então, assim, quando vier uma crise, será que vai sustentar? Esse é o ponto. É um timaço. O time é muito mais forte que do ano passado, na minha opinião. O treinador é um excelente treinador. Agora, a dúvida que fica é como vão ser jogadas competições concomitantemente, o desgaste vai acontecer naturalmente, o poupar, o fator poupar vai ter que acontecer naturalmente, obrigatoriamente. Então a queda de rendimento vai acontecer necessariamente. Como é que vai lidar com isso o Botafogo? É só esse o ponto. Eu sei que o Palmeiras vai passar por essa situação de forma tranquila. Eu sei que o Flamengo vai passar por essa situação de forma tranquila. E o Botafogo, como é que vai passar por essa situação, né? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos pro Viralizou e a gente fecha com as notícias esportivas. Estamos aqui com quase meia hora. Pegar alguns lances importantes. Deixa eu ver aqui. Aqui o destaque pro John e pro Everton, goleiro do Palmeiras. Cara, assim, impressionante. Impressionante a atuação dos goleiros. Aqui o lance do Arthur Jorge, tomou a bolada do Veiga, depois já ganhou um abraço aqui. O Rony tomou um pisão ali perto dos Países Baixos e ficou mostrando pro árbitro, né? Aliás, deixar aqui outra. A gente reclama, a gente protesta, a gente deixa um manifesto, mas a gente tem que elogiar quando tem que ser elogiado. Gostei do Daron. Gostei do Daron. Parou pouquíssimas vezes o jogo. Os atletas algumas vezes tentaram cavar faltas e parar o jogo, e o Daronco não parou o jogo. Então o Daronco está de parabéns. A gente criticou várias e várias vezes o Daronco porque ele gosta de se aparecer. Ele gosta. Gosta de ficar batendo, parar o jogo e ficar batendo boca com o atleta, para mostrar que ele é maior, né? Isso no passado. Nesse jogo, ele se colocou no lugar dele. Eu sou um protagonista. Aqui estão duas equipes que estão empatadas no topo da tabela do campeonato. Eu sou um mero coadjuvante. Não, coadjuvante não. Eu sou um mero figurante aqui. O espetáculo, os protagonistas são os jogadores, os treinadores. Eu sou um mero figurante. E para que o espetáculo aconteça, o espetáculo precisa rolar. Se der confusão, aí sim eu vou atuar. Mas se não, deixa a bola rolar. Foi isso que fez o Daron. Os princípios de confusão, ele entrou, ele interviu rápido. Foi muito bem, poucos cartões, poucas paradas. Gostei muito da atuação do Daron. Gostei muito, deixou o jogo muito veloz, a bola correu, o jogo ficou muito veloz. Então foi muito interessante. Se essa for a nova versão do Daronco, está de parabéns. Está de parabéns. Porque é isso que a gente quer ver.
É isso que a gente quer ver. A crítica do Daronco nunca foi uma crítica pessoal. Nunca foi uma crítica pessoal. Se ele gosta de malhar e de ficar forte, assim, essa não é a brincadeira que as pessoas fazem. O que a gente falava o cara gosta de se aparecer. O cara gosta de se aparecer. Ele gosta que a câmera foque nele, porque ele gosta de se aparecer. Essa era a nossa reclamação. Fica parando o jogo, fica batendo boca, né? Aí vai lá, bate boca com o Hulk pra ver quem é mais forte, quem é o Vingador mais forte, né? É o Thanos ou é o Hulk, né? Cara, assim, um negócio ridículo. Deixa a bola correr. E ele tá deixando, ele deixou nesse jogo. Se essa for a nova versão do Anderson Daronco, cara, tá de parabéns. Tá de parabéns. Espero que mantenha, porque ele deixou o espetáculo prevalecer. Deixou o espetáculo. E como eu falei, houveram princípios de tumulto e confusão, ele atuou rapidamente, e esse tumulto, essa confusão se abafou rapidamente. Porque eram dois times que queriam jogar bola. Então, deixar aqui o nosso destaque também, o árbitro da partida. Aqui o astronauta, né? Campanha do Amaral. O jogo do São Paulo e do Grêmio, o jogo do Vasco com o Atlético. Bom, deixar aqui em destaque na descrição do vídeo. Vamos seguir porque nós estamos com meia hora já. John Textor, não temos as imagens aqui, o GE não colocou as imagens para não dar moral para esse tipo de manifestação criminosa, na minha opinião, de alguns torcedores do Botafogo. Eles penduraram numa ponte um boneco enforcado com a cara do presidente da CBF, Edinaldo, e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Então colocou dois bonecos pendurados numa ponte com a corda no pescoço e colocaram no rostinho dos bonecos uma foto do Edinaldo e uma foto da Leila. Se você entrar no Twitter, o famoso X, né? Hoje X, vocês vão achar o que eu tô falando. E aí a Leila Pereira já disse que não ia para o estádio por conta da questão da rivalidade, fomentada de forma desvairada pelo John Textor, dono da SAF do Botafogo. E felizmente John Textor se pronunciou. Felizmente. Ele falou que fez parte do pronunciamento oficial do clube, né? O clube disse que aquilo não é Botafogo. E ele disse que ele fez parte desse pronunciamento. E ele falou aqui no relato dele: uma pequena garota no estádio me deu um pequeno bracelete com a palavra amor. Isso é importante. Nós sempre dizemos que os campeonatos são feitos de amor, não de ódio. E o que isso representou hoje era ódio. Isso não é Botafogo. Isso não nos ajuda a vencer. Isso não ajuda o time. Então eu me desculpo a Leila e ao Edinaldo por isso. Tudo é sobre amor. E essa é a mensagem. Achei legal as palavras do John Textor. É um cara caricato, não tem jeito. Ele é um cara caricato. Eu acho que o esporte ele precisa de personagens caricatos. Eu sou a favor. Tem gente que não acha, acho que é uma aberração. Eu gosto. Acho que o John Textor passou do tom várias vezes. Eu já falei que ele tem que ser punido pela propagação de fake news ao afirmar que o campeonato do ano passado foi manipulado. Mas eu nunca neguei a minha admiração pelo gestor que ele é. Eu nunca neguei. Tem que ser punido. Assim como um treinador que eu pego muito no pé, né? O Abel Ferreira. Por algumas palavras, ele fica generalizando a imprensa toda hora. Ele não gosta de ser generalizado, né? Como profissional, ele não gosta que generalizem. Agora ele gosta de generalizar a imprensa. A gente critica muito, mas eu sou um grande fã do Abel. Nunca neguei a minha admiração pelo treinador Abel Ferreira. Nunca neguei. Outro que eu critico muito, o Fernando Diniz. Nunca neguei a minha admiração pelo Diniz. E o John Textor, a mesma coisa. Nunca neguei admiração pelo profissional que ele é. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando fala bobagem,
E aquilo que ele falou ajudou a fomentar esse tipo de atitude. Ele alimenta esse tipo de manifestação violenta do torcedor. Ele fomenta isso. Talvez no país dele seja tranquilo, ele pode fazer esse tipo de coisa e as pessoas não vão se manifestar dessa forma. Só que eu acho que ele já está tempo suficiente no Brasil para entender que o torcedor brasileiro, quando o assunto é futebol, ele se manifesta de uma forma diferente, às vezes exaltando o que há de pior no ser humano, com brigas, tentando matar o adversário de fato, matar, não é nem brigar, é matar o adversário. Então, achei legal o pronunciamento dele, mas são coisas que ele ajudou a fomentar. São coisas que ele ajudou a fomentar. Aqui é o pronunciamento do Botafogo, né? Botafogo repudia veementemente as ameaças e atos criminosos manifestados contra a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Tão logo tomou conhecimento, a diretoria solicitou ao policiamento que agisse imediatamente. Isso foi numa ponte que dá acesso ao estádio, né? Eu peço perdão, eu não sou do Rio, eu não conheço muito bem a geografia, mas ao que eu vi, os bonecos foram colocados numa ponte que dá acesso ao estádio, no estádio Newton Santos. Eu já fui no estádio, mas eu não me recordo da geografia local. Eu fui nas Olimpíadas lá, mas eu não me recordo muito bem como era a geografia. Me recordo bem do estádio. Vambora! Pô, eu não vou passar pelas palavras do Arthur Jorge nem do Abel, só vou pegar aqui algumas aspas, tá? Falando do Tiquinho, que fez um jogo tremendo. E aqui brincou, né? Com a bola recebida no rosto. Viram a forma firme como eu aguentei. Manteve a pose. Vou corroborar aqui com o Arthur Jorge, manteve a pose. Tomou a bolada ali no queixo. Tem gente que poderia ir a nocaute, né? Uma pancada no queixo dá tontura e tem gente que pode ir a nocaute. E o Arthur Jorge segurou a bronca com muita tranquilidade. Ele manteve a pose com muita elegância. O Abel Ferreira disse que faltou eficácia, né? Do Palmeiras, e faltou mesmo. E faltou, como faltou do Botafogo também. Né? Como faltou do Botafogo também. E falou dos graves erros da arbitragem. Aí, pô, eu não vou entrar nesse mérito. Acho que ficar falando de arbitragem. Eu gostei da arbitragem. Você vê as imagens são claras. Já pedi para comparar as duas imagens. É clara cotovelada nos dentes. É clara agarrão sendo o último jogador. Tá falando da cotovelada, é clara, né? Agarrão sendo o último jogador, é claro. Isso aconteceu no começo do jogo e eu esqueci os atletas envolvidos, né? Está pronto. Não vou pronunciar muito mais. Aqui o Abel falando da cotovelada, acho que foi no Estevão a cotovelada. E aqui, ó, tá falando, né? Alexander Barbosa levou o cartão amarelo por segurar o Lopes num contra-ataque. E segundo o Abel, poderia ser vermelho. Eu até concordo com o Abel, mas enfim, foi comecinho do jogo, né? Acho que foi um erro bizarro da arbitragem. O Abel aqui, eu acho que até o próprio Abel concorda com isso, que não foi um erro bizarro. Mas ele tem que fazer o papel de bastidor dele. Porque é um jogo que foi recheado de polêmicas. O John Textor fez uma série de alegações em relação ao comportamento da arbitragem e tudo mais, de que o Palmeiras ganhou o campeonato de forma manipulada. O John Textor fez essas alegações. Então eu concordo que o Abel tem que fazer o seu manifesto. Pô, a arbitragem pegou leve, porque né, os caras ficam reclamando, e aí, poxa, pegou leve com os caras, para não gerar outra polêmica. Eu acho que o Abel tem que deixar o manifesto dele mesmo. Isso faz parte do jogo de bastidor, isso faz parte do jogo de bastidores, da guerra de bastidores, e é natural. Eu acho que é totalmente natural, mas eu acho que o próprio Abel, ele concorda com algumas marcações. Só que ele tem que fazer o papel dele, de líder do elenco, e também esse papel de poder de bastidor, essa guerra fria que acontece fora dos gramados, né, em relação, a arbitragem pode pegar mais leve, pode ficar um pouquinho condicionado de, ano passado foram muito prejudicados, esse ano a gente tem que tomar muito cuidado, senão o John Texas vai ficar reclamando, vai ficar buzinando, vai falar que foi manipulado, devem ter recebido orientações
deixa a bola correr mais, vai ter falta aqui e ali, deixa correr, né, que se exploda a falta, os caras que se virem, se eles querem se bater, eles se batam, e o jogo vai rolar. Eu acho que o importante para mim foi o tempo de bola rolando. E esse tempo para mim, com o Anderson Daronco no apito, já foi demais. Eu falei, cara, tá de parabéns. Zubeldia explicou por que recusou a oferta da seleção do Equador. Me sinto bem aqui. Se sente super à vontade, tomou mais um cartão amarelo. O Zubeldia precisa tomar cuidado. A gente já falou isso de alguns personagens, né, de outros treinadores. O Abel, acabamos de falar do Abel, outro que sempre tomava muito cartão, e encontrou uma estratégia com seus auxiliares de se revezar, né, nos cartões. Pode ser um caminho para o Luiz Zubeldia, pode ser um caminho. A gente dá risada, mas precisa ter um temperamento um pouquinho mais sossegado, óbvio, né? Ali é muito intenso, mas ele pode acabar prejudicando o São Paulo. Um jogo importante, ficar de fora. A decisão está ligada 100% aos meus valores. Acho que isso aumenta ainda mais a identificação do torcedor com o profissional, com o treinador, e vai se consolidando como um ídolo recente na história tricolor. Óbvio que isso só vai acontecer se vier um título de fato, mas por essas palavras o torcedor se identifica ainda mais. O torcedor fica cada vez mais, esse é o treinador. Temos treinador, né? É isso, gente, nos delongamos, acabamos em 41. É isso, né? Vamos ter repescagem da Copa Sul-Americana. Vamos ter Santos e Vila Nova e Santos. A gente vai acompanhar um pouquinho do Cuiabá, um pouquinho do Atlético, um pouquinho de Santos. E amanhã estamos de volta com mais podcast. Tá? Encerro por hoje. Ótima quinta-feira a todo mundo. Forte abraço. E até amanhã.